De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho de prática, não é, de atividade física para crianças e adolescentes, aqui com a Isadora Fernandes. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é ótimo estar aqui e falar com todo mundo aqui hoje. Bom, como é que surgiu esse teu interesse, não é, para a prática da atividade física, especialmente para crianças e adolescentes? Certo, eu me formei em educação física, né? E desde o começo da graduação eu tinha a vontade de trabalhar com crianças. Então eu sempre buscava alguma coisa que fosse vinculada à parte das crianças, né? E eu descobri isso lá na cidade onde eu estudei, né? Eu estudei em Uberlândia, essa parte do movimento infantil, do Funcional Kids, né? Eu fiz alguns estágios por lá. E eu pensei em trazer para cá, porque para cá não tinha nada parecido, né? Em Batatais não tinha nada que voltasse totalmente para crianças. E aí foi onde que eu fui trazendo a ideia, as pessoas foram gostando e hoje a gente está com a academia. Perfeito. E pensando nisso, né? Quando a gente fala em crianças, a gente está falando de crianças desde as pequenininhas. Isso. Lá a gente atende dos 3 aos 10 anos. Eu coloco essa faixa etária, mas a gente sempre vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, hoje eu tenho crianças de 2 anos, né, que fazem comigo. Isso é muito individual, né? Tem crianças que têm um desenvolvimento muito acelerado, então elas pegam as atividades tranquilamente. E isso vale para outra faixa etária também, para os maiores, né? Então, assim, até os 12 anos que tiverem interesse pelo que eu trabalho, né, que é uma parte mais lúdica, de brincadeira, super bem-vindos. Eu falo que, enquanto eles tiverem interesse, eles podem fazer com a gente. Perfeito. E aí, muitas vezes fica a dúvida, né? Olha, mas criança pode fazer prática física, né? Que tipos de práticas são executados, em especial para os petitinhos? Eles podem, sim. O que não é indicado é um exercício físico que nós adultos fazemos, né? Então, tem uma prática certa para esse tipo de idade, né? Não é academia? Não é academia. Eu falo academia, né, que é movimento, mas as crianças não vão estar ali puxando ferro, igual a gente vê na musculação, não é isso, tá? É um treino mais funcional, então elas vão saltar, coisas do dia a dia, né? Que a gente vai estimular ali. Então, o salto, agachar, passar embaixo de algum obstáculo, né? E isso vem de qualquer idade, eles precisam ser estimulados a todo momento. E a gente trabalha lá um lado cognitivo também, então as crianças que têm dificuldade em pinça, né, têm dificuldade em continhas matemáticas, então a gente vai fazer um percurso e no final eles têm que desenvolver uma continha. Então, tudo é muito interligado ali. Bem legal. E é interessante porque, como você está colocando, para cada perfil de faixa etária vão entrando atividades de acordo aí, não só com a faixa etária, mas também com o perfil da criança, que a gente sabe que tem crianças e crianças. Exatamente. Eu trabalho atualmente com o Funcional Kids e a psicomotricidade. A psicomotricidade é essa ciência, né, que estuda o corpo em movimento e tem justamente isso, as etapas de desenvolvimento. Então, pode chegar uma criança lá de 5 anos, o que é esperado que ela faça? Então, que ela consiga, um exemplo, ficar num pé só. E eu vejo que aquela criança não consegue, é nesse ponto que a gente vai trabalhar mais, nas dificuldades dela para ela se desenvolver, né? Que é um atraso motor ali que ela apresenta. Então, todo mundo que chega lá para fazer uma aula experimental, a gente faz essa avaliação primeiro, tá? Que ponto que essa criança tem mais dificuldade, o que a gente pode ajudar ela a melhorar, e tudo isso ela vai fazer brincando. Então, ela não vai perceber que ela está ali melhorando isso, né? Então, assim, eu vou para academia, vou treinar. Porque pra gente, às vezes, é cansativo, a gente não quer ir, né? Mas pra criança é outra coisa. Então, ela vai lá para brincar e a gente vai trabalhar esse outro lado. Ana Clara perguntando a respeito de coordenação motora, né? O quanto ter uma rotina de práticas ajuda na coordenação. Nossa, a coordenação motora é um ponto que a gente trabalha, né? E com certeza essa atividade frequente vai melhorar, né, na criança essa coordenação motora. Uma coisa que a gente faz muito lá na academia são atividades de dupla tarefa.
que trabalha muito a coordenação. Então, ela está fazendo algum exercício com uma bola. Então, rolando uma bola e, ao mesmo tempo, ela tem que me responder alguma coisa. Ou com a outra mão fazer uma outra atividade. Então, isso é uma das maiores coisas que a gente trabalha, né? O físico, com certeza. Então, tem muitas mães que me procuram até, a criança está acima do peso, eu preciso tirar um pouco ela de frente das telas, mas a coordenação é um dos pontos principais. Tá? E que de fato ajuda numa série de coisas, né? A gente fala da coordenação, mas ajuda em foco, ajuda, né, a prestar um pouquinho mais atenção em conteúdo. A gente vê que as crianças hoje são mais dispersas. Sim. E isso também afeta a coordenação e vice-versa. Com certeza. Lá a gente trabalha o todo, né? A disciplina. Então, por mais que sejam grupos pequenos, né? Eu trabalho com no máximo 3 a 4 crianças juntas. Tem a disciplina, então a gente chega, tem um horário de alongar, depois daqui a gente vai para tal atividade, acabou, tem a próxima, então respeitar esse momento, né? Então, assim, o foco da criança vai melhorar. Muitas mães relatam que a escola fala, né, depois, agora nesse ponto ele consegue ficar o mais tempo, né, em uma atividade só, que antes ele chegava, fazia, já queria largar, queria ir para a próxima. Então, isso é um ponto que hoje a gente tem muito, né, porque a internet, as telas fazem com que isso aconteça. Então, você está ali com o aplicativo, já passa para o outro, já rola a tela, já é uma outra coisa, e as crianças estão mais acostumadas com isso, né? E aí você coloca uma questão importante que é alongar, né? Muitas vezes a gente acha que a criança não tem nenhum problema de musculatura, né? Brinca direto, a gente não vê nenhuma tendo nenhum problema, mas alongar é básico, né? E se não se faz isso, pode gerar algum probleminha. Sim, com certeza. Eu falo que é uma prevenção de lesões, né? Então a gente vê as crianças correndo muito, mas se elas não têm esse momento para se alongar, para respeitar o corpo, e isso desde cedo, né? Se é uma criança que está ali, aprendeu isso, né? Que é importante o momento do alongamento, para depois a gente fazer a atividade, ela vai ser um adulto que vai ter isso em mente também, para quando for praticar suas atividades físicas. Porque muita gente chega, já começa a fazer o exercício e não previne a lesão, não vê como que isso vai afetar o seu corpo depois, né? E como lesão, muitas vezes, ainda mais nessa fase, é uma coisa gradativa, né? Não percebe, quando vê, né, a questão se instalou. Precisa ter essa atenção e que muitas vezes passa desapercebido para as pessoas. Com certeza. Muitas crianças fazem diversas atividades desde novinhas, né? Então, tem sempre um movimento repetitivo ali que ela não percebe. Muitas crianças entram no futebol, por exemplo. Então, sempre o chute com uma mesma perna, não tem um alongamento, vai começar a doer ali. Uma dor, tá jogando. E aí isso vai virando alguma coisa maior depois, né? Exato. Hoje a gente vê muita coisa da corcundinha das telas, né? De ficar o tempo todo lá no celular ou na tela, acaba arqueando muito o ombro. Não, tudo isso interfere, né? Hoje as crianças não conseguem ficar longe das telas, né? Quando você vê a criança sentada, eu peço sempre para eles sentarem no chão, né? Então, cruza as pernas. Muitos não conseguem sentar no movimento de cruzar as pernas, porque estão sempre nas cadeiras altas, né? Ali nas telas ou abaixando. Então, isso a gente percebe também. E o que eu falo de estimulá-los desde novo. Então, a criança está ali com seus 2, 3 aninhos, já tem uma tendência a querer ir para o celular. O quanto tempo você conseguir prolongar isso, né, de ela ficar sem as telas, melhor, né? A Rose falando de uma outra coisa interessante aqui, que é a chamada lesão de crescimento, né? Que a gente não se dá conta disso, né? Cresce rápido demais, mas às vezes não cresce harmoniosamente, né? Em especial na adolescência, etc. Então, também a prática ajuda a evitar isso. Com certeza. Eu tenho crianças lá que as mães relataram, né, que a criança não fazia nada diferente, né? Assim, ia para a escola, fazia uma atividade 1 ou 2 vezes na semana e se queixava, eu tô com dor aqui, eu tô com dor no joelho. E a mãe não entendia, levava no médico e ele falou, isso pode ser a dor do crescimento, né? Que as crianças estão ali numa faixa etária do nada, o estirão, já estão mais altas que a gente, né? Então, isso também é um momento interessante de trabalhar ali no movimento, o alongamento, as atividades, né, contribuem para que elas não se sintam com dores, né, prevenir isso também. Acaba tendo essa questão, né, do chamado
como você coloca aí, né, da dor de crescimento, né? Às vezes a criança chega com uma lesão e você fala, como aconteceu, né? Sim, E é justamente, não fez nenhuma atividade extra, não se esforçou, mas cresceu. exato. A gente não percebe, né? Exato. Eu vejo que eu não tô assim, não formou um ano ainda da academia, nós estamos ali no começo, mas eu já percebo crianças que estavam comigo lá no começo, né, em fevereiro, quando eu comecei, e que hoje já são outras, né? E a gente não percebe, tá todo dia ali com elas. Às vezes eu paro para ver os videozinhos de antes, a criança ali mudou o quê? Dos 4 anos para os 5, e você fala, gente, essa criança cresceu coisas absurdas, né? E a gente não percebe. Luiz Carlos aqui parabenizando pela temática e colocando, a gente falava, né, da coordenação, etc. Ele fala que palavrinha mais complicada fora da rotina, que é propriocepção, né, que é a consciência do próprio corpo. E que na infância e na adolescência muitas vezes a gente também não tem isso, né? E a atividade física ajuda a desenvolver. Com certeza. Muito obrigada, né, pelo comentário. A gente trabalha tudo isso, né? Então, quanto antes a gente inserir, né, as atividades físicas, melhor a criança vai crescer com essa concepção de que o exercício é importante, de que ela tem essa consciência, né, corporal. E a gente chega hoje na nossa idade, é muito comum chegar na academia e muitas pessoas estarem iniciando uma atividade física pela primeira vez, né? Na infância só corriam ou não tinham alguma coisa guiada, né? E hoje, quanto mais cedo isso acontece, melhor ela vai ter sua consciência corporal, melhor vai ter consciências dos exercícios, como realizá-lo, né? E Rose aqui também com uma questão, né? A questão que você falou da criança um pouquinho acima do peso, né? Que a gente vê muito hoje, porque também tem a questão de comer mal, né? E ela coloca também aí como é que é feito o diálogo com o nutricionista. Certo. Eu sempre me coloco bem aberta para o diálogo com outros profissionais, né? Que ali, atualmente, com as crianças que eu já dialoguei com nutricionistas, com fisioterapeutas, né? Com psicólogos, psicopedagogos, né? Então, eu me coloco sempre aberta para isso. Quando a mãe já chega, né, o responsável já chega com essa queixa, ó, eu tô colocando meu filho porque ele está sobrepeso. A gente foca nesse trabalho, né? Só que ele não é único, né? Então, como ela mesma disse, não é só academia e não é só alimentação. O trabalho único conjunto, né, vai ter um resultado muito melhor. Então, a nutricionista, o nutricionista dessa criança vai me passar, ó, ela tá seguindo a dieta há tanto tempo, o que a gente pode trabalhar junto, aí a gente coloca as dificuldades dela, porque na academia a gente trabalha o lúdico também. Então, eu trabalho com números, formas e até cores, frutas, né? A gente pode trazer isso para a nossa prática também. A Ivani perguntando aqui a respeito de duração das atividades. Isso tem a ver com o perfil de idade da criança ou não? Não, é um padrão, né? Hoje o nosso tempo são 50 minutos, né, de atividades, e o horário da atividade vai depender da rotina da criança, né? Então, se um responsável chega para mim e fala, ó, ele estuda de manhã e faz natação segunda e quarta, né? A gente se ajeita para organizar na rotina de vocês e que seja um horário que eu tenha a turma daquela idade, né? Que eu não coloco crianças de diferentes idades juntas, justamente pelo trabalho individual que a gente faz, né? Além de serem grupos pequenos, a gente faz um olhar para cada criança. Então, cada um tem a sua peculiaridade, né? Uma coisa que os responsáveis trazem, que eles precisam melhorar. Então, desse formato. E quantas vezes por semana, normalmente? Eu dou a opção de fazer uma ou duas, né? E aí fica a critério dos responsáveis, na rotina da criança, do número de atividades que ela faz. Porque também tem que checar isso, né? Tem criança que tem 50 mil atividades, né? Tem curso de música, curso de línguas, isso e aquilo outro. Não só é difícil encaixar no horário, como também satura a criança. Sim, é uma sobrecarga, né? Então, eu tenho contato com muitas professoras, né? Tem uma psicopedagoga que ela comenta que a criança senta na mesa depois
das outras atividades, ela senta para realizar a atividade com ela e ela pesca, sabe? Então, sobrecarregar a criança também não é interessante, né? A gente usa, eu falo que a minha atividade ali é um pouco mais física, então seria ideal a criança já ter realizado as outras atividades para chegar ali, já descarregar aquilo, ir para casa, descansar, né? Porque às vezes coloca a criança para fazer uma atividade comigo, depois vai para o inglês, para outra coisa, chega em casa, não quer saber de nada, só da cama, né? Também quando a gente fala das atividades, é isso, é energia, né, é queima de energia, mas também tem uma parte, como você cita aí, são grupos, então também tem interação. Não é? Sim, sim. E é o que a Clarice pergunta aqui, né? O quanto é importante que as crianças interajam hoje, porque também tem dificuldade nisso. Sim, muitos pais já vêm para mim pedindo, ele fala, ó, a turma como que é? Tem mais crianças? Porque meu filho precisa dessa socialização. Então, o nosso foco também é esse. Não são grandes grupos, né? Igual você vai ver numa escola ou em um clube, por exemplo, porque eu tenho que ter esse olhar, né? Atualmente sou eu que faço o trabalho sozinha, então esse olhar para cada criança, né? Para que elas façam atividade e eu consiga ver os movimentos que elas estão realizando corretamente, corrigi-las, mas também ter um momento de socialização. Né? Hoje mesmo eu dei uma aula e as crianças elas estavam brincando entre si e eu falei, agora a gente vai fazer a atividade X. Elas, ai tia, mas fazia tanto tempo que eu não via meu amiguinho. Então assim, eles criam laços ali, sabe? É bem interessante. Perfeito. A Andréia aqui também parabenizando pelas atividades e colocando a questão da resistência da criança, né? Aí ela pergunta, por ser lúdico, se isso se quebra essa barreira de uma maneira mais fácil. Com certeza, com certeza. Eu falo que se você chega para a criança e fala, ó, a gente vai lá para uma academia, muitas vezes ela já escutou esse termo em algum momento e ela pode não querer, né? Então vamos lá conhecer o espaço, ó, é um espaço que você vai conseguir brincar, vai ter outras crianças e ter aula experimental é justamente para isso, para a criança conhecer, que é um espaço muito colorido, cheio de estímulo, né? Então ela conhecer o espaço, os pais conhecerem, conhecer outras crianças, ver como é as atividades, né? E isso quebra totalmente essa parte de resistência, né? Que a gente vê também em algumas crianças. É difícil no meu trabalho, porque geralmente eles querem se exercitar, né? Eles querem correr, a energia é o que eles mais têm, mas existe sim. Perfeito. E também tem isso, né, de conseguir focar na atividade, né? Quando você coloca, né, às vezes solta no espaço, vira aquela correria, né, que a atividade física mas não é focada no desenvolvimento. Exato. Eu falo que as crianças elas têm tempo de foco diferente. Então, por isso que eu não posso colocar uma de 10 anos junto com uma de 3. Se eu colocarem eles para fazer a mesma atividade, o de 10 vai conseguir focar e ficar ali naquele mesmo momento muito mais tempo. Então, eu não posso ter esse olhar, eu preciso olhar para a criança com a individualidade dela e pela idade. Então, uma criança de 3, eu tenho que ter muito mais estímulo, porque ela vai estar ali, ela vai brincar um pouquinho, ela vai desfocar, já vai querer outro brinquedo, e isso é totalmente normal. Mas que a gente consiga ter esse momento. Então, se ela consegue ficar ali 5 minutinhos junto com a tia fazendo tal atividade, perfeito, já vamos para a próxima, não tem problema. Agora, um de 10 ele vai ter mais tempo e é normal. A gente trabalha isso para que eles estimulem esse tempo a melhorar cada vez mais, para que não seja justamente aquela criança que eu citei no começo, que olha para o brinquedo e já quer outro, né? E não consegue focar. Júlia aqui também, né, parabenizando pela temática, e como você citou brinquedos aí, ela fala de outra questão, né, que é a questão da divisão, né, crianças às vezes têm dificuldade, né, em dividir, ela pergunta como é que é trabalhado isso, justamente porque muitas vezes você está utilizando, né, objetos e coisas que elas têm que socializar. Sim, sim. Acontece bastante, então, eu tenho muitos bambolês, por exemplo, cada um de uma cor. Aí as crianças falam, agora vocês podem escolher a cor que vocês querem, então eles pegam pegam um bambolê ali para realizar a atividade, mas também tem os equipamentos que são um só. Então, assim, tem uma bola da cor azul, todos querem azul. Então, vamos fazer o seguinte, um começa com azul, depois passa para o segundo, a gente faz, né, um esquema para que aquilo não seja tipo, só o fulano vai ficar com aquela
aquele brinquedo, aquela bola, enfim. Para que seja divertido e não cause um momento de intrigas que realmente é normal na infância, né? A criança vê a outra brincando com aquilo e ela não quer mais o que ela tá na mão, ela quer aquele, né? Então a gente trabalha isso também para que seja um momento, né, leve com eles. E tudo que eu percebi até agora, que eu vivenciei com as crianças desse momento de partilha, foi bem tranquilo. Um momento de conversa ali, sento com eles, explico, eles têm recebido muito bem. Perfeito. E é normal mesmo, né, aquela questão, ó, o próprio objeto sendo igual, né, olha, são bambolês, mas tem um de uma cor diferente, Sim. né, às vezes gera um atrito e tem que aprender a socializar dentro da rotina. Isso é para a vida, né? A gente percebe que quanto antes a criança tem esse momento de partilha, de saber dividir, né? Isso vai interferir nela na escola, depois dela na adolescência, ela como uma pessoa adulta, né? Rodrigo coloca também uma questão interessante. Nessas atividades, mesmo lúdicas, dá para se observar crianças que já têm mais tendência ao esporte ou não? Sim. Eu falo que o meu foco não é o alto rendimento, então ali a gente não está criando atletas nem nada do tipo, mas tem crianças que têm eu acho que elas já vêm com isso, né? Então, assim, muita criança chega para mim, tia, eu amo vôlei. Se tiver 5 minutos no final, vamos brincar? Vamos. Aí eu percebo isso, sabe? Elas já trazem uma carga ali de algum lugar, seja da escola, seja de outro lugar que ela praticou. E eu foco, assim, nas atividades que eu faço. Então, uma criança muito veloz, que tem uma agilidade muito boa, né? Então, a gente consegue perceber isso, sim. Mas a gente não estimula totalmente isso ou só isso, porque o trabalho é amplo, né? Então, se um pai chegar para mim, ó, meu filho é um atleta de alto rendimento, ele joga futebol para tais clubinhos ali, eu quero que ele tenha um desenvolvimento maior por conta disso, aí é um outro foco. Aí a gente pode trabalhar assim, mas com um outro olhar, né? Que não é um geral para todas as crianças no alto rendimento. Sim, mas... E também é um passo a passo, né? Porque também se coloca essa criança e se força demais esse processo, como a gente falou, né? Pode antecipar uma lesão, né? Você pode, inclusive, reduzir a atividade esportiva dessa criança. Sim, tudo que é forçado, né, torna o contrário. A criança vai repelir, né? Porque eu falo no começo, às vezes é uma vontade dela. Então, comecei a natação porque ela queria. E aí os pais incentivam. Aí chegou no momento que começa a competição, começa a cobrança. Então, vem outros lados, né? Mas lá, o interessante é que todas as aulas a gente faz diferente, né? Então, se ela chegou no dia para fazer a experimental, na primeira aula dela, outras coisas que a gente vai fazer, outros estímulos. Pode ser que a gente trabalhe o equilíbrio em 3 aulas seguidas, mas com aparelhos diferentes, né, com atividades diferentes. Então, muitas vezes eu acho que isso é um fator que atrai, né, porque a criança ela não gosta dessa repetição sempre, né. Então, e é muito isso que acontece no alto rendimento. Para que você consiga se formar ali um atleta, consiga evoluir, você tem que repetir, né? Então, isso é um diferencial também da academia. E André coloca aqui também uma questão interessante, que é essa transição, né? Da infância para a adolescência. Quando a gente fala, inclusive, da questão esportiva. Como fazer essa questão da transição no sentido do lúdico, já para a prática mesmo profissional, com a regra, etc. E se aí é a melhor fase mesmo. Certo. Eu falo que o meu trabalho ali é totalmente lúdico, então as crianças ali dos 11, 12, elas infelizmente já estão se distanciando desse brincar, né? Muito cedo hoje. Então elas querem quando eu falo academia, elas já querem ir para musculação, já vão para outro lado. Né? E não é o indicado ainda, são crianças novinhas, né? De 11, 12 anos, é muito novo para ir para o salão de musculação, para incentivar essa parte, né? Mas, falando do esporte, né? Do alto rendimento ali, seria interessante que ela já tivesse se desenvolvido, né? O seu corpo por completo, né? Já tivesse essa noção corporal melhor para se incentivar
o alto rendimento mesmo. Então, assim, tá numa escolinha, né? Que seja uma parte de lazer, de brincar mesmo, de curtir o esporte como eles gostam. Entrou no futebol porque sempre gostou do futebol. Incentive, né? Se a criança demonstrar o interesse, o professor, né, apontar, olha, ela realmente tem um dom ali, ela precisa ser estimulada, que seja numa fase um pouco mais, né, avançada ali da adolescência, né, como ele mesmo apontou, para que se incentive de uma outra forma. No meu trabalho não é focado, né, nessa forma, é bem o lúdico mesmo, para as crianças elas brincarem no exercício, então elas não vão perceber que elas estão fazendo aquilo. Mas, para o outro lado, para as crianças que têm essa vontade, né, os pais que conseguem perceber um dom ali, que uma escolinha do esporte, né, ou até um profissional, um personal que possa instruí-lo naquela modalidade é essencial, com certeza. E precisa ser bem instruído, né? Porque a gente vê muita criança com lesão, né? Muita gente que abandona a carreira antes de começar, né? Ou que tem uma carreira muito curta. A gente vê muito no Brasil na questão do futebol, né? Porque já não tem joelho, né? Porque esforçou num período que era de crescimento e que não poderia fazer tanto esforço. Nos Estados Unidos a gente vê muito profissional de beisebol, né? Que você tem criança e adolescente que já não tem ombro mais para lançamento porque exagerou na fase errada. Exatamente. É um acompanhamento, né? Então, a atividade com um profissional que oriente, né? Para que seja uma atividade benéfica. E, sentiu alguma dor? Nunca ignorar, né? Porque a gente tem muito disso, né? Tô sentindo uma dor, mas é porque eu fiz tal coisa ontem. Não ignore, né? Pode ser... Se tá doendo é porque tem alguma coisa errada. Exato, é um sinal do seu corpo, né? Então, vou fazer aquele exercício de novo? Por que eu estou sentindo? É porque eu faço um movimento repetitivo, né? Pode ser que sim, mas aquilo vai se desgastando ao longo do tempo. Então, a atividade muito repetitiva por muito tempo, né? Então, eu faço todos os dias da semana, tá? Então, vamos diminuir isso. Vamos colocar 3 vezes, vamos ver se essa dor melhora, sabe? Então, por isso que precisa do profissional ali. Às vezes, até num alto rendimento, um fisioterapeuta, né? Um combinado de profissionais que vão olhar para aquilo, para que se não tenha essa lesão, para que não se diminua o curto do profissional ali, né, que ele vai se tornar. Reduz a atividade profissional até a pessoa não consiga cessar, de fato, exato, a atividade, né? profissional. Bia está parabenizando pela profissional incrível que é com as crianças. Ela disse que você trabalha com a sobrinha dela, que é Dal, né? E que ama aí a tia Isa. E aí eu quero aproveitar o gancho, né? E falar também disso, né? Do processo de inclusão, né? Que a gente já tem cada vez mais consolidado nas escolas, mas que também é importante ter nos outros espaços, né? Como nos espaços lúdicos, e quanto está cada vez mais na rotina das crianças. Sim, com certeza. Eu acho que são poucas as escolas que não têm isso hoje, né? É muito importante que se tenha. Lá em Uberlândia, onde eu me formei, eu trabalhava numa escola que era obrigatório. Então, assim, todas as turmas tinham alguma criança, né? 1 ou 2 alunos. Então, as crianças, elas estavam totalmente adaptadas com aquilo. E tem que ser assim mesmo, porque a sociedade, a escola nos prepara para a sociedade. A escola é uma mini sociedade ali em construção, né? Eu trabalho, a Marina, né, minha aluninha, e eu falo, eu tenho muitos alunos ali que precisam dessa atenção e eles estão com outras crianças, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu fiz a minha pós-graduação em educação especial, então justamente é uma área que eu gosto de trabalhar e que a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, quanto mais a gente trabalhar essa inclusão e a melhoria na saúde da criança desde cedo, né? E em todas as fases da idade, enfim, é melhor ainda. E o trabalho da educação especial é maravilhoso, é muito gratificante. E a gente tem visto aí, né? Passamos por um período de Paralimpíadas, né? Que a gente se impressiona com o rendimento, né? Muitas vezes a deficiência se converte em hipereficiência, né? Em algumas atividades, em algumas provas, a gente fica abismado, né? Mas justamente porque isso, né? Porque houve um espaço, houve um trabalho de desenvolvimento, né? Houve um investimento. Com certeza. Infelizmente não tem a mesma visibilidade que as Olimpíadas têm, né? Que a gente deveria ter, porque olha onde o Brasil chegou, né? Mas precisa ser incentivado, né? Hoje em dia a gente tem poucos lugares que conseguem incentivar, né? O esporte no geral, mas o esporte paralímpico ainda menos, né?
Ainda lá em Uberlândia, durante a graduação, eu trabalhei num projeto que era projeto voltado para pessoas com deficiência. Então, eram aulas gratuitas de natação, de futebol. E você vê como as crianças elas olham para aquilo com uma forma tão gostosa de elas estarem aprendendo mesmo, sabe? Porque muitas vezes na escola elas estão inseridas dentro de uma sala de aula, mas elas não têm a inclusão. Então, assim, coloquei uma criança dentro da sala de aula. O professor está ali dando aula, mas ela não está inclusa, porque ela não está conseguindo acompanhar da mesma forma, enfim. Então, que tenha um profissional em conjunto, né, para acompanhar aquele desenvolvimento. E para dar acesso a todas as atividades, inclusive as atividades lúdicas da escola. Exatamente, né? E é isso que o projeto tinha, e é isso que eu busco fazer, né? Sempre estudar e me capacitar mais para que eu consiga fazer dessa forma, né? Conseguir dar atenção para todos da mesma forma e conseguir que eles se estimulem, né? No meio da atividade da mesma forma. Karina, aqui também colocando, não é? Você falou de aula teste, de aulas iniciais aí, até para ver de fato ou quebrar um pouquinho dessa resistência da criança, né? Sim, sim. Isso é uma ferramenta que ajuda. Com certeza. A aula experimental, eu sempre gosto de falar que é o momento da criança ver se ela vai querer mesmo, né? Então, ela tá ali no meio de uma turminha, conhece a tia, conhece como as crianças agem ali, o espaço, né? Porque muitas vezes a gente vê no Instagram e chega lá é outra coisa, né? A gente vê o tamanho verdadeiramente como ele é, né? Então, é muito interessante que essa aula experimental aconteça para que você possa falar, não, realmente, vou colocar o meu filho, né? E eu me coloco à disposição, né, para conversar com quem tiver dúvidas sobre isso, mas é tranquilo, bem tranquilo, assim, a gente marca um dia como se fosse uma aula mesmo, 50 minutos, mesmo tempo, a criança vai fazer a aula da mesma forma, e aí você escolhe, né, deixá-la matriculada ou não. Perfeito. Para quem quiser conhecer um pouco mais, tem rede social? Quais são os contatos? Sim. Nós temos o Instagram, né, que é movimento_infantil, e o contato do WhatsApp, que posso falar o número? Sim. É 16 99254 9970, que aí vai falar direto comigo. Perfeito. Tá bom? Ludmila aqui perguntando também, né, de irmãos, né? De faixa etária similar, se podem fazer juntos? Podem, desde que seja uma faixa etária parecida, né? Então, assim, 5 e 6 anos, consigo. Dependendo da idade, a gente consegue organizar sim. Desde que seja benéfico para eles, né? Porque tem muitos pais que alegam que o convívio junto não vai ser benéfico, que na escola eles brigam. Tem os gêmeos, por exemplo, que na escola eles brigam, então é melhor que seja separado. Então a gente ouve, né, essa questão individual de cada um para colocar na turminha. Se ela relata que tem os filhos, né, parecido à idade, sem problemas, a gente pode colocar na mesma turma, desde que tenha o número de vagas, né? Porque, como eu disse anteriormente, a gente coloca no máximo 4 crianças juntas. Então, se eu tiver uma turma ali com 3, eu não vou conseguir colocar os 2, né? Então, depende desse fator também. Perfeito. E esse perfil que a gente falou de afinidade entre as crianças também acaba acontecendo, né? Às vezes tem que ter ajustes, porque olha, aqui esse grupinho funcionou, aquele outro não, vamos tentar rearticular. Sim, não, é bem importante, né? Porque assim como nós queremos ficar confortáveis no ambiente da academia, da atividade que a gente for praticar, as crianças também. Então, que seja benéfico. Claro que a gente não vai moldar para que seja um ambiente totalmente perfeito, porque a sociedade que elas vão entrar depois não tem isso, né? Mas que seja tranquilo, benéfico, né? Que elas consigam brincar, interagir com as crianças e que não fique, eu não gosto daquela criança, eu vou ficar no cantinho sem fazer, porque aí não é benéfico nem para ela nem para outra que está fazendo, né? Que seja um ambiente saudável. Muito bom. Isa, gratidão pela participação conosco, fica sempre o convite aqui para participar, né? E espero realmente que as pessoas comecem a pensar mais na importância da atividade física lúdica para as crianças e que isso esteja cada vez mais na rotina. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Espero que eu consiga ter passado um pouquinho dessa mensagem para o pessoal. Me coloco à disposição, né? Quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas, olhar a nossa rede social, que tem muita informação lá também. É isso, obrigada.